E agora eu quero que as pessoas que estão nos assistindo possam também levar esse entusiasmo, essa inspiração desse líder tão confiante que você é e de tudo que você já viveu. Eu sei que é muita vida para pouco tempo, mas a gente quer conhecer um pouco mais do Luiz. Luiz, me conta, você é mineiro de Nova Lima e saiu daqui, desbravou o mundo. Como que esse menino, desde criança, tinha essa vontade de mudar? O que te inspirou e o que te motivou a mudar e seguir toda essa estrada até ser hoje esse homem maravilhoso, mentor de tantas mentes brilhantes no nosso Brasil? Boa tarde, Tássia. Primeiro, agradecer a vocês essa oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que vivenciei desde a minha adolescência, né? Na verdade, eu iniciei atividades econômicas, fui empregado de uma família árabe em Nova Lima, onde eu nasci. Eu, originário de uma família muito limitada, sob o ponto de vista não só intelectual, e também material, não é? Minha mãe foi empregada doméstica, e meu pai foi operário da mineração Morvelli. E desde cedo eu tive uma grande companhia, hoje falecido, um grande amigo que, como autodidata, eu passei a frequentar em Nova Lima uma família que tinha um status muito mais elevado que o meu, porque eu era filho de operário. E na cidade pequena, sobretudo, você sofre essas consequências do nível de que você advém. Né? Você é relegado, é renegado. E aquilo foi me transformando. Através do Milton, que foi um autodidata, e eu muito cedo frequentava a casa dele, a família de musicistas, o pai é Ourives, né? Na Rua das Calçadas, lá em Nova Lima. E essa frequência permanente com o Milton, autodidata, comecei a estudar e aprender inglês, russo, e o árabe comecei a falar em função da família libanesa com o qual eu trabalhava, o senhor Amin Farah. E lá, a minha primeira atividade, eu insisti tanto, embora estudando ainda no curso primário, eu tinha 7 anos de idade. Ele, quando eu fiz 9 anos, ele autorizou que eu trabalhasse com ele, na casa dele. Eu falei, mas o que você quer trabalhar? O que você quer fazer? Eu faço qualquer coisa. Desde que você me deu a oportunidade de estar trabalhando, né? De ser remunerado. A primeira atividade que ele destinou a mim foi exatamente cuidar de 2 cães que ele tinha. Então, eu tinha que limpar o canil, lavá-lo, e, à época, eles preparavam, a empregada deles preparava angu, não é? De fubá, misturava com um pouco de carne, e eu levava essa vasilha para o canil. Então, essa era a minha missão. Todo dia à tarde, porque eu ia para a escola pela manhã, e depois das 2 horas, 2 e pouco, eu chegava no meu trabalho. E comecei a interagir com essa família, e eles não falavam muito bem português, não é? Eles falavam só em árabe. E eu tive que aprender, não é? Alguma coisa de árabe para que facilitasse a minha interação com a família. E, com isso, eu fui beneficiado com uma promoção, que eles eram comerciantes, dono de uma loja de tecidos, né, e confecções. Eu fui trabalhar no balcão como vendedor. Aliás, foi um grande salto, porque a partir do momento que comecei a trabalhar no balcão, me exigiu que eu tivesse approach no contato com as pessoas, atender as pessoas. E a gente atende pessoas das mais variadas matizes, né? Nervosos, tensos, ansiosos. Né? E eu aprendia, observava muito o que o senhor Amin Farah, a dona Alzira também Farah, ela trabalhava na loja. Então, foi um início assim, muito interessante de permitir-me que eu desenvolvesse de uma forma mais amena as relações interpessoais. Eu tinha necessidade de sair do meu status quo, que eu vivia, por um outro que eu almejava, ou seja, sair de uma situação A, mudando para uma situação B desejada. Isso, para mim, muito cedo, eu tive essa percepção de que
eu só poderia mudar qualitativamente na medida que eu mudasse também no campo do conhecimento. E passei a ler muito, por causa do Milton. Não é? Então, eu passei a frequentar um nível social mais elevado da cidade. O mais interessante é que eu conseguia isso, porque, como eu estudava e lia muito, essas pessoas ficaram em volta de mim, lá no colégio, para que eu passasse escola. A educação abriu portas. Pronto. Esse foi o pulo do gato, porque o que eu poderia trocar com eles, não é? Sendo do nível que eu era? É alguma coisa diferenciada, ou seja, no nível de conhecimento. Não é? Ou seja, uma liderança verdadeira tem que saber onde que quer chegar e necessariamente não são os mais ricos, que já têm tudo na mão, que vão fazer isso. Porque pode ser também, mas assim, a necessidade, o sonho, a paixão, o desejo de caminhar e de ser algo mais, né? Sim, isso vem de dentro. E aquela coisa que a gente já conversou várias vezes, conhecimento ninguém nos tira, né? É verdade. É isso mesmo. É o que a gente tem de mais precioso. Mais precioso. Então, o que a gente aprende num dado momento é que você, ao passar a adotar valores, até para se amar, né? Você tem que se amar primeiro para você se doar também. A doar em todos os projetos pessoais que você queira desenvolver. E eu tinha uma ânsia louca de sair de Nova Lima. E quando você saiu de Nova Lima, você foi para... Eu vim para Belo Horizonte. Essa história é boa. Essa é muito interessante. Eu saí com a malinha, pouca roupa. Eu já podia viajar, né? Já tinha 18 anos. Desci na estação de Belo Horizonte. E eu não sabia para onde eu iria. Desci com aquela mala e fui direto para o meio da praça. Eu, como estava com aquela roupa, eu sentei e falei assim, eu vou ficar por aqui, né? Vou ficar nesse banco. E nesse banco eu fiquei um tempo. O que ocorreu foi uma coisa muito engraçada. Você veio para BH sem nada? Só com essa mala. Só com a mala. Só com a malinha? Só com a mala com roupa. Tem algum amigo aqui? Não, tinha, mas eu não procurei. Inclusive, parentes aqui. Aliás, não foi só com a mala, não. Ele veio com uma coisa muito maior, que é a coragem, né? Mala, sorriso e coragem. E destemor. Eu, quando desci da estação, fui para essa praça, em frente à praça da estação, e há um hotel chamado Itatiaia. Não sei se ainda tem esse hotel Itatiaia na praça da estação. Mas, por volta ali das 9 horas, eu fui instado a sair do banco por um pedinte, porque ele estava um pouco alcoolizado e ele me agredia com palavras, que aquele banco era dele. O que você está fazendo no meu banco? E nesse exato momento, passa um funcionário do hotel Itatiaia que, ao me ver sendo, de certa forma, sendo agredido, sendo xingado pelo pedinte, ele me chamou e me prometeu o seguinte, você não mora aqui? Eu falei, não. Olha, eu trabalho aqui à noite no hotel, você não tem lugar de dormir? Eu falei, não tenho. Então você vai dormir no hotel, quando for 11 horas você vai para lá e eu vou lhe acomodar. E isso foi feito às 11 horas da noite. Um anjo, né? Foi o meu anjo da guarda. É interessante. Eu fui para o hotel, ele me levou de uma escada que descia do andar de cima, e debaixo dessa escada tinha um quartinho. Ele já tinha preparado esse quarto para que eu pudesse me hospedar, dormir ali. E ele levou na cozinha, falou assim, aqui você pode tomar o café, tem café ali, tem pão, tem uns pães ali, você pode lanchar. Agora, às 5 horas da manhã, um pouquinho antes, você vem para cá, lancha e saia, porque o gerente chega por volta das 5, 5 e meia. Luiz, veio de Nova Lima, empoeirado, sentou num banco, foi expulso. O morador de rua brigou com você. Isso. Deu uma sorte, o cara te ofereceu um lugar para ficar. Quando você deitou na cama esse dia, o que você pensou? Olha, eu imaginei que Deus é muito bom, não é? E que eu tinha um outro desafio. Eu comecei a imaginar os desafios que eu teria pela frente a partir da primeira noite, porque eu não saberia me conduzir. Primeiro, eu não conhecia Belo Horizonte. Não é? Como me conduzir no outro dia? O que foi importante é que eu, conversando com esse senhor, um senhor que viu assim que eu estava naquele momento com dificuldades com o morador de rua,
E ele falou assim, como é que você pretende fazer amanhã? Eu falei assim, olha, eu não sei. Bom, mas Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Porque eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Mas qual que é o seu propósito? Eu falei, o meu propósito é ver se eu arrumo um emprego. Em primeiro lugar, é arrumar um emprego. Não é? Eu já estava com a carteira profissional na mão, né, que já tinha sido demitido, né, dado baixa lá na empresa. E eu com aquela carteira na mão e uma identidade, ao amanhecer, cumprindo as determinações desse senhor, né, eu fui tomar café cedinho e saí do hotel, saí com a mala. Fiquei olhando, tem uma rua Caetés, logo à direita. E com a rua Caetés, comecei a examinar, cheio de lojas. Loja. Né? Às 8 horas, abriu a Mobiliadora Mineira. Uma loja chamada Mobiliadora Mineira. E foi meu primeiro pedido de emprego, foi nessa Mobiliadora Mineira. Perguntei quem era o gerente. Me apontaram o gerente. Estava numa sala. E eu falei assim, eu gostaria de falar com esse gerente. Como é que é? Não, você vai falar. Eu cheguei perto dele. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Me apresentei. Ele falou, tudo bem. E eu falei com ele, eu estou precisando que você me dê uma oportunidade de trabalhar aqui. Mas trabalhar onde se você quer trabalhar? Eu falei, eu quero vender. Porque já conversei com... Eu não tinha conversado coisa nenhuma. Eu conversei com o seu funcionário ali, que a venda me gera uma renda melhor, porque eu sou comissionado. Né? Eu não tenho um fixo. Eu posso ganhar mais de acordo com a minha produtividade. Né? Eu falei, mas você mexe com venda? Eu falei assim, desde 9 anos eu trabalho em venda. Sonhador, corajoso e atrevido. E atrevido. Atrevido. É verdade. E nisso ele... Você convenceu ele? Não, ele ficou me questionando, mas como é que você veio? Eu tinha que explicar toda a minha história, né, de vida para ele entender como é que eu parei ali. E esse cara fez uma coisa comigo. Além de me empregar, ele me levou para a casa dele. Ele te deu um emprego. Em primeiro lugar que você pediu emprego, você conseguiu emprego. Eu consegui com ele. Isso já é assim, né? Não é um anjo, não, é uma luz inteira, né, sobre você. Como eu não tinha onde morar, ele falou, então você vai ficar na minha casa. Uma casa enorme. Ele falou assim, olha, eu subi 2 escadas, 2 ali em cima. Tinha uma área de lazer, com sinuca, churrasqueira, e um quartinho que possivelmente utilizava ali para quem fosse num evento ali poder dormir. Ele falou, aqui vai ser seu quarto. Você vai ficar aqui até a gente te organizar. Eu falei, tudo bem, bora. E assim comecei a trabalhar na mobiliária. Como é que você se sentiu? Eu me senti realizado. Né? Realizado. Eu estava rindo, sorrindo, feliz da vida, porque com esforço próprio, desloquei da minha cidade, né? Porque deixei minha mãe chorando, porque ela não sabia o que seria de mim. Né? Ninguém sabia. Ninguém sabia, nem eu. Nem eu sabia. O fato é que eu disse para minha mãe que ela ficasse tranquila, que a gente teria sucesso, eu estava empenhado, mas como? Isso ocorreu durante alguns dias, comentando comigo, não foi naquele dia que eu sei. Quando ela viu que, de fato, eu tinha tomado essa decisão, ela não pôde fazer mais nada, porque eu já tinha 18 anos. E ela sabia da minha dedicação, porque ao longo do período que eu fiquei em casa, eu tinha uma grande dificuldade com meu irmão, a gente dividia um quarto. E como eu gostava de estudar, eu tinha uma cama patente, uma das camas patentes, elas tinham um espaldar alto, né? Então eu tinha que fazer um cobertor para ele, lá embaixo, colocar um cobertor. E eu acender a luz, depois que ele dormia, eu Você continuar estudando? Para ficar estudando. E ele ficava bravo comigo. E minha mãe achava que eu ia ficar doido. Uma coisa engraçada. Como é que era a ignorância das pessoas? Então eu colocava um pano de chão para ela não ver que a luz estava acesa. Que ela via, quando ela via que tinha aquele facho de luz, porque a luz estava acesa. Então eu colocava no chão, pano de chão, para ela não ver do lado de lá que eu estava estudando. Mas, Luiz, o que te movia? O que você tinha dentro de você, da sua alma, que você, tão jovem, queria conhecer tanto as coisas? É que isso não é normal para uma criança de 12 anos fazer. Eu imagino que isso é um processo que se instala, né?
Qual é Por um a motivo? percepção de que você tem ao ter uma convivência de uma família? Fome eu nunca passei, mas com dificuldades materiais, não é? E eu sentia que era preciso fazer um upgrade, mudar. Não é? E você achava que isso era a única oportunidade disso acontecer? Eu tinha uma fé inquebrantável de que, além dessa necessidade que a gente sentia, eu tive, na verdade, ao relacionar-me com essas pessoas que também estudavam, eu ouvia, né, recomendações de familiares, né, dos pais, no sentido de que eu estudo. E aquilo ficou muito forte comigo. Você conheceu muita gente nessa época e parece que todo mundo gostou de você. Qual que era a sua característica? A sensação que eu tinha, que havia um certo acolhimento. Isso eu percebi. Te acolhiam e queriam te ajudar de alguma forma. Qual a característica que você acredita que um líder, né, uma pessoa que está ali começando a vida, como você começou, é importante ter ou desenvolver, né, no seu caso já era nata, mas é importante desenvolver nas relações humanas para que as portas se abram? Primeiro, que eu tinha que ser explícito, transparente daquilo que eu pretendia e o que eu era, como eu pensava. Não é? Quando a gente desenvolve, eu acho que foi Deus mesmo que me ajudou, porque as coisas foram acontecendo, eu fui sendo aceito, não foi eu que conquistei o espaço, eu fui sendo aceito e acolhido pelas pessoas. Então, isso me trouxe uma chance de relacionamentos extraordinários, no contexto, para mim. Não é? Você era um cara verdadeiro, tinha sonhos? Sonhos e ser franco transparente, com as pessoas. Verdadeiro. Isso. Não precisava de criar uma imagem de algo que ele não era. Né? Não é nada fake. Era tudo real. Natural. Agir com naturalidade, com transparência. Porque isso fez com que, a par e passo, os espaços foram ocorrendo. E aí você já tinha tanto o desejo quanto também o esforço de estudar? Sim. Ou seja, se a porta se abre, porque nada também não adianta se abrir e a gente não ter as competências necessárias. É verdade. E se você não tivesse, o que você fazia? Ia buscar. Ia estudar. Autodidata. De certa forma, sim. Eu acho que, na vida, você pinta na cor que você quer. A gente tem que pintar na cor que... O mais importante é o entusiasmo da vida. Eu sempre fui muito entusiasta. Viver é algo fantástico. Eu acho isso uma coisa extraordinária, querida, porque não existe problema. Existem situações que exigem que sejam superadas, vencidas. E às vezes não é no seu momento, aquilo que você quer. Você tem que estabelecer toda uma estratégia para que você supere num dado momento. Nunca desistir. Entender a hora certa. Nunca desistir. Você acha que você criou um sistema para superar um problema? Eu não diria que criou um sistema, mas eu fui sempre persistente. Eu fazia as tentativas e imaginava sem sucesso. Para ser exitoso, era importante que eu tivesse vencido, e tivesse superação diante daqueles obstáculos. As tentativas ocorriam e, insistentemente, eu fazia isso. Eu tinha um professor, eu tinha dificuldade de pagar a mensalidade, porque é escola particular, mas eu não dizia isso. Eu demonstrava, vamos dizer assim, contribuir com o titular da cadeira. E esse professor, no primeiro semestre, ele me avaliou e no segundo eu fui assistente dele. Quer dizer, eu dando aula para meus colegas. Uau! Sensacional. Pagava de outra forma. Parabéns. E com isso eu obtive desconto na mensalidade. Não é? Eu tinha café na sala da diretoria, tinha suco. Esforço e reconhecimento. É assim a vida, né? Esforço e reconhecimento. Esse professor foi fantástico. Não é? Ele me ajudou muito. E os motores aquecendo para você decolar, né? Isso. E aí, como é que eu foi? Eu não imaginava quando ia decolar, mas a intenção era essa. Era decolar. Era muito forte. Né? Vencer. Você queria mais. Sempre.
E aí, dos 22, 23, como é que foi até os 30? Pois é. Aí, do 22, é interessante, não é? Eu, enquanto o Julinho falava sobre essa faixa etária, havia muitos eventos. Eu conheci Paulo Magaldi. Eu conquistei a amizade da família pela minha conduta. Ele era muito arredio, né? De muitas posses. Muito novo, ele já não tinha carteira, mas ele pilotava os carros da família. E o pai, que chamava-se Paulo também, ao conhecer-me, ele começou a ouvir, e eu falei, e o Paulinho, o que você está achando? Eu falei, não, o Paulinho está muito bem. Às vezes ele faz umas coisas que eu comento com ele, Paulo, isso não dá certo. Ele fazia corrida com os carros do pai, e é interessante, o Paulinho passou a me respeitar. Eu queria tirá-lo, ele já bebia, eu não bebia. Porque ele é muito dinheiro, carro do ano, e colocava aquele carro, falou assim, eu não vou com você. Havia uma bebida, rabo de galo, né, na época, misturava... Existe ainda. Existe ainda? Existe. Misturava cachaça com Coca-Cola, não é? E ele queria que eu tomasse, ele me dava o copo, ele tomava e eu jogava fora. Mas você já tomou? Então, isso eu fui aquinhoado, assim, por Deus, eu fui pensado, assim, porque, embora nesse ambiente, porque é um ambiente sórdido até, muito sórdido, porque se você não aceita, você é descartado, né? É descartável. Mas eu tentava convencê-los de que não era oportuna a utilização. E o pai dele passou a ter uma admiração muito grande e dizia, a dona Julieta, que era a mãe dele, assim, olha, o seu pai gosta muito do Loures Carlos. Aí me chamava de Luizinho, né? Luizinho é uma pessoa extraordinária, vê se você não fica perturbando ele, que diz que você fica só insistindo com ele para fazer coisas erradas. Eu falei assim, é verdade. Ele insiste para eu fazer coisas erradas. Ele não ficou com raiva de você, não? Não, ele ficava assim, bem arisco comigo, mas sempre... Ele gostava da minha companhia. É engraçado isso, eu gostava. Eu não entrava na dele. Eu queria que ele entrasse na minha. Não é? Interessante. Eu não entrava na dele. E sempre foi isso que aconteceu comigo. Eu já tive vários encontros em que muitas vezes eu buscava trazer para a minha estrada, em vez de caminhar na estrada de outra. Luiz, hoje em dia as pessoas falam muito que o certo é o errado, né? Que as pessoas estão perdendo muitos valores. E contando a sua história, eu comecei a pensar nisso, né? Que as questões que acontecem hoje de dificuldade com os filhos, elas são as mesmas que eram antes. Sim. Você concorda que o certo virou o errado e perdeu um pouco esse parâmetro do que é bom e do que não é bom? Porque antes era muito claro, né? O que é permitido, o que não é. Mudança que só prejudicou a sociedade de um modo geral. Por quê? Porque os valores que nós aprendemos a cultivá-los foram essenciais, sobretudo para todos aqueles da minha faixa etária, todos. Aquele que não teve oportunidade de acolher esses ensinamentos e adotar esses valores, não tiveram sucesso. Sucesso pessoal, não é sucesso financeiro. Sucesso em estar sendo reconhecido perante a sociedade como um ente, um ser humano. Como exemplo, né? Exatamente. E essa evolução ocorrida, a alteração desses valores, só tem prejudicado aos jovens e à família de um modo geral. Muitas famílias foram, digamos, destruídas a partir da adoção de novos valores, que na verdade não são. É mais uma forma de você ter um reconhecimento de atos e procedimentos que outrora não seria, não é, conveniente, não é? Ou não deveria ser adotado, como se fosse normal. E não é. É que as pessoas não percebem que elas se agridem a partir do momento que adotam esse procedimento. Não é? E não é nada mais agradável que você ter algo assim consistente na sua conduta do dia a dia.
lhe traz tranquilidade espiritual, motivação para a busca e realizações, a partir desse instante que você conseguiu estabelecer dentro de si e criar essa estrutura de valores. Isso eu achei muito importante. Então, essa estrutura de valores, ética, conduta, Correto. elas são ainda tão importantes quanto eram. Atualíssimas, necessárias. Imagina se nós tivéssemos hoje, e eu tenho tido a compreensão necessária que a gente viaja muito, e encontro com pessoas das mais variadas matizes. As reclamações maiores são as relações interpessoais. Isso. São as maiores reclamações. As dificuldades de interagirem, porque tudo, essa permissividade que passou a ser adotado, ela só tem prejudicado a família, a sociedade como um todo. Como um todo, né? Em todos os aspectos. Todos os aspectos. Dentro das empresas, dentro das famílias, Sim. politicamente. Porque a empresa, não importa, ela constitui... Qual que é o bem principal de qualquer As pessoas. empresa? É gente. É gente. Qual é o fator de produção mais importante de uma empresa? Não é equipamento moderno, são as pessoas que deverão estar cultivando valores. A própria empresa, né, ela tem seus valores próprios. É verdade. A Sua própria missão, empresa. seus valores, né? Isso, missão. É verdade. Princípios. E aí você foi aquecendo, e eu estou doido para chegar lá, na hora que o Luiz decola. Vamos lá, me conta isso. Quando foi que você decolou e chegou lá onde que você... Pelo menos era a sua primeira meta. O que aconteceu? Eu estudava e passei a fazer concurso. Eu me formei 25 anos em Direito. Em Direito. Aos 25 anos você estava formado, Sim. ou seja, saiu com 18 de Nova Lima, Isso, chegou em Belo Horizonte, não tinha onde dormir, estava Brigou no com o banco. mendigo. Brigou com o mendigo para disputar o banco. Ele que brigou comigo, o inverso. E aos 25 anos você já tinha trilhado já um grande caminho em Belo Horizonte e se forma e vai trabalhar como advogado Isso, num escritório. isso. E o que aconteceu dos 25 aos 30? Nesse período, eu fui aprovado no concurso, Secretaria da Fazenda. Naquela época era fiscal de tributos estaduais. E nisso, ao assumir a secretaria, o secretário era Fernando Reis. E como eu conhecia algumas pessoas nesse ambiente, eu fui para a assessoria do secretário. E trabalhando na assessoria da Secretaria da Fazenda, o Pauliner era secretário de Estado da Agricultura em Minas. E lá era o ponto que os secretários normalmente buscam apoio financeiro, né? A Secretaria da Fazenda que destinava recursos não só para a Secretaria da Agricultura, como todas as demais secretarias. Não é? E conheci uma pessoa extraordinária, sempre estava lá cuidando dos interesses da secretaria, além do Alisson, que ia também. Conheci lá no gabinete. E tinha o Getúlio. O Getúlio era o chefe de gabinete do Alisson. Vencido esse período de trabalho, o Alisson, em 73, foi fazer uma palestra na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro. Estava presente o general Ernesto Geisel, que já havia sido escolhido futuro presidente do Brasil. Ele ouviu a palestra e convidou o ministro, o Alisson Pauliner, naquela época secretário, para assumir a pasta da agricultura com a nomeação do Geisel. Naquela época ainda governo militar, né? Governo militar. Aliás, foi uma época maravilhosa, né? De grandes conquistas. O país desenvolveu muito na área de tecnologia, ciência e tecnologia, com os militares. Por exemplo, nós temos hoje um domínio de transmissão de energia elétrica a longa distância, em função da Itaipu, tecnologia genuinamente brasileira. Tecnologia de exploração de petróleo em alta profundidade. Não é só a Escócia que tem. O Brasil exporta tecnologia nessa área de... Isso é muito bom para as pessoas conhecerem a história, né? O brasileiro ele não estuda a história do Brasil, porque
que foi que aconteceu nos últimos anos, como você aqui com a gente, que vai completar 80 anos e vivenciou tudo isso que se passou, do governo militar até os momentos atuais. Isso. E as pessoas não valorizam, às vezes elas não sabem o que realmente aconteceu. Né? Como perdemos agora, né? Nos despedimos do Alisson Paulinelli, um grande nome no Brasil. Né? Que deixou um grande legado, né? Aliás, o Alisson foi responsável por uma mudança, digamos assim, de forma assim, extremamente positiva, e sair de um país importadores de alimentos, transformamos, com o advento da tecnologia, do domínio do cerrado, com o incentivo que o Alisson obteve do presidente Geisel para dotar a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa na Agropecuária, de tecnologia suficiente para mudar o panorama de produção no país. Isso foi o Alisson responsável por isso. Ele incentivou vários técnicos brasileiros a fazer curso de graduação no exterior e voltando, porque eram técnicos da Embrapa, e voltando para cá, formados 2 anos depois, em especialidades que nós não tínhamos o domínio. Por exemplo, o domínio no campo do Cerrado são terras, à época, inférteis, com pH de alumínio muito alto. E como é que poderia utilizar essa extensa área? E ele, insistentemente, com a visão que ele tinha de que o Brasil tornar-se-ia um celeiro mundial no fornecimento de alimentos, e tornou. Hoje nós temos aí nós cuidamos de, no mínimo, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas com alimento produzido no Brasil. Sensacional. Sensacional. Mas conta para todo mundo que está nos ouvindo. Você estava lá presente no dia do convite do presidente Geisel ao Paulinelli. Não, eu não estava. Não. Eu estava aqui em Belo Horizonte. Você não foi ao Rio de Janeiro? Não. Ele foi fazer a palestra. Né? Quando ele foi, na verdade, convocado para ser o ministro, aí isso veio à tona. Né? Ele voltou para a secretaria com essa missão de assumir, ele tinha que compor a equipe. Né? E ele assumindo o ministério, um dos nomes que foi lembrado foi eu, que assumi a diretoria-geral do Ministério da Agricultura no dia 6 de julho de 1974. Você estava com quantos anos? 31 anos. 31 anos. 31 anos. Dirigindo um salto, né? Um salto gigante. Dirigindo um ministério com mais de 85 mil funcionários. Né? Luiz decolou. Você imaginava que isso podia ter acontecido na sua vida? Como é que foi? Quando você planejou em Nova Lima? Vou sair, vou para a praça e de lá eu faço alguma... Como é que você planejou? O que era seu plano primeiro? Na verdade, não era plano primeiro. O meu objetivo inicial era promover uma mudança. Eu tinha que sair de lá. Eu imaginava, Nova Lima era muito diminuto para as minhas pretensões. E, de fato, era. Uhum. E para galgar isso, eu sabia que eu teria que me dedicar. Não é assim, olha, eu quero chegar a ser isso. Eu tinha que, a cada dia, fazer uma caminhada e vencendo cada dia com meus passos. E como isso era possível? Desenvolvendo um trabalho, criando oportunidades para mim e ajudando as pessoas naquilo que eu fazia. Então, no início, eu acredito que o plano era um plano diário. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer... Eram desafios. Uhum. Não é? E é muito mais fácil de nós, líderes, fazermos isso, porque não gera uma frustração. Agora, o ideal é que a gente sempre faça o nosso melhor. Isso. E quando você vai fazendo sempre o seu melhor passo a passo, dia a dia, as coisas elas vão acontecendo. É a generosidade, é o dar e o receber que energeticamente acontece na vida da gente. Meu pai falava muito isso também. Ele nunca imaginava que fosse chegar onde chegou. Onde chegou, exatamente. Eu ainda também, tem hora que eu olho para trás e falo assim, eu nunca imaginava que eu ia fazer isso que eu estou fazendo hoje. Mas as portas vão se abrindo, é a gente saber dizer sim para a vida, né? Eu acho que no momento que você dar a mão, isso tem um valor extraordinário. Você não consegue fazer nada só. Por maior que seja a sua capacidade técnica, sempre você estará a depender de outro. Porque você sozinho não vai a lugar nenhum. Não vai. E muito legal isso, você ter ido trabalhar com Alisson Paulinelli
sei lá, acho que é quase sagrado isso, juntar duas pessoas como vocês dois no mesmo lugar, trabalhando por um propósito. Sim. Isso que a gente vê o resultado hoje em dia. A grandeza do resultado. Eu tive o privilégio, né, de trabalhar com a pessoa, não só pelo seu conhecimento técnico, né, foi o meu mestre, ele me ensinou muito, me deu a oportunidade, porque confiou, ao nomear-me como diretor-geral do Ministério, é uma confiança extraordinária. Com 31 anos? 31 anos. Né? E com todo o aparato que a gente tinha. E eu pensava, às vezes eu deitava, meu Deus, amanhã como é que vai ser? Porque é uma demanda no Brasil inteiro, não é? Muitas vezes, a gente pegava um HS em Brasília, ia para... O HS é um aviãozinho da FAB, a gente ia para Porto Alegre. De repente, tinha um problema lá no Pará, Porto Alegre é 7 graus, Pará 40 graus, você descia do avião, quer dizer, uma loucura, não é? E como a gente era muito jovem, e vontade de acertar era tudo, não é? Nós tínhamos uma vontade louca de fazer as coisas bem feitas, não é? E era muito comum no meu gabinete receber governadores de estado, sempre solicitando coisas, não é? Tem coisa assim que na minha vida que eu fui para o Palácio Piratini, lá em Porto Alegre, e esse governador ofereceu-me um jantar. Mas eu sabia as intenções. Eu havia determinado que o acervo patrimonial do Ministério da Agricultura, considerando embarcações, aeronaves, tratores, equipamentos, não é? Era desconhecido. Ou seja, nós não tínhamos registros do nosso patrimônio. E, na minha gestão, eu implementei isso. E, ao implementar isso, eu incomodei várias figuras, inclusive o Jarbas Passarinho, que esteve comigo à época, foi me pedir lá para o estado do Pará que eu permanecesse com os equipamentos, porque nas fazendas particulares. Era uma propriedade do governo federal e que atendia, por questões políticas, influência política, esse trator ficava trabalhando na fazenda de alguém. Fazenda iniciativa privada. Favores sempre existiam, né? Que coisa incrível. E aí você foi lá botar ordem no negócio. Foi um negócio assim, louco. Chegou o menino de Nova Lima, que tem uma coragem danada e ele quer fazer isso aqui, ficar tudo em ordem. Eu falei, ministro, foi difícil? Não é nada fácil, porque as pressões políticas, e o Alisson nisso foi sensacional. Ele dizia, porque eu tinha uma delegação de competência dele, não é? Eu exercia a minha função ancorado nas decisões formais que o ministro tomava. E uma delas é baixar atos internos do Ministério, delegando ao diretor-geral a fazer isso. Então, descrevia, né? E com a eclosão da crise de combustível também... que ocorreu, isso foi quando? Foi em 75. 65. 75. Nós tínhamos a obrigação, foi baixado um ato, nós tínhamos a obrigação de reduzir o consumo de diesel e de combustível, gasolina, em função do desequilíbrio da balança comercial, quer dizer, a gente estava importando muito, e então era preciso, com a eclosão da crise, criaram a OPEP na época, lembra? Foi. Criaram a OPEP. E isso trouxe um transtorno, porque nós tínhamos o INCA com quase 2.000 unidades de caminhonetes, tinha embarcações conveniadas com o Ministério da Marinha, que fazia... aí ocorreu um fato muito interessante nesse período, foi também, olha só, vários eventos importantes que você vivenciou. Foi estabelecido na nossa gestão, na gestão Geisel, exatamente o limite da extensão territorial brasileira para 200.000 milhas. Então, nós saímos de um patamar e crescemos 200.000 milhas. E o Japão tinha hábito no norte do Brasil, seus barcos, eles tinham até em João Pessoa, Praia de Cabedelo, eles tinham uma unidade frigorífica, onde eles abatiam as baleias brasileiras e
processavam e embarcavam isso para o Japão. E ocorreu um fato muito interessante. Aí essa lei que teve para poder deixar um limite de 200 mil milhas... Ampliou. Nós tivemos os nossos limites brasileiros, o território brasileiro teve 200 mil milhas ampliadas. E para isso, olha só, tivemos a redução de consumo, uma política de redução de consumo de combustível e tínhamos que fiscalizar nossas fronteiras, além do que estávamos fazendo. Foi uma grande mudança na época. Uma grande mudança, um negócio assim fantástico. Não é? E a própria construção da Itaipu, uma coisa belíssima, estupenda, que o brasileiro não tem, infelizmente, as informações do quanto brasileiros contribuíram para o desenvolvimento e o crescimento dessa nação. No campo da indústria, do comércio, dos serviços, né? Logística, quando eu falo de serviço, todos os aspectos. Então, o que nós obtivemos... De crescimento nos últimos 50 anos. Foi fruto de uma dedicação inusitada de brasileiros que muitas vezes você não sabe. O Gurgel, que é industrial da área de automotiva, aquele cara foi um crânio, ele já tinha projeto para carro elétrico. Há quantos anos atrás? Há quantos anos atrás? Ele foi sufocado pela GM e pela Ford, americana. Isso, manutenção de mercado. O cara começou a desenvolver carros extraordinários, projetos extraordinários. E brasileiro. O Gurgel foi um cara que teve uma visão... E você permaneceu lá daí, terminado o mandato de 5 anos, eu fui assumir a diretoria da Comissão de Financiamento da Produção, uma empresa que o Paulo Viana era presidente, tive o prazer de trabalhar junto com ele também. E lá, qual que era a missão básica dessa comissão? Ela cuidava, olha só o que o Alisson é um cara de uma visão. Não bastava que você produzisse, era preciso que permitisse que a produção fosse escoada. E a lei de mercado é uma lei imponderável, porque, às vezes, quando você tem uma super oferta, você tem o quê como consequência? Cai o preço. Cai o preço. Então, quando há escassez de fornecimento, o preço sobe. O preço. Então, a política de garantia de preços mínimos, com fundos recursos do Tesouro Nacional, gerido pelo Banco do Brasil e CFP, Companhia de Financiamento da Produção. Foi estabelecido 2 programas, o EGF, o empréstimo do governo federal, para que o produtor pudesse produzir, ampliar a sua produção, e o AGF, que era a aquisição pelo governo federal. Aquisição dos produtos, porque às vezes havia um desnível entre o que nós imaginávamos que produzíssemos e subia, isso crescia um pouco, porque as pessoas começaram a acreditar. Né? Então, quando o governo começa a comprar a produção, ele garante o preço. Garantia de preço mínimo. Entendi. Então, ele preço mínimo, estabelece o preço mínimo. Isso. E isso fez com que assegurasse ao produtor que ele não tivesse prejuízo. Perdas. Sensacional. Sensacional. Você participou de todo esse projeto, fazer tudo organizado para que a gente pudesse crescer. Para que o Brasil fosse o que é hoje. Ele só tornou-se grande produtor na área de alimentos. Né? Aliás, o Brasil hoje, ele abastece o mundo. Abastece o mundo. Luiz, quando você está tomando uma decisão pensando em 200 milhões de pessoas, quais são os princípios mais importantes que você leva em consideração? A sua pergunta tem procedência, todavia, isso não é um trabalho individual, isso é uma equipe. Definições, estratégias, é uma equipe que define. Onde o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, com seus órgãos, nós tínhamos até uma comissão integrada por membros do Ministério da Agricultura, da área de pesquisa, na área de crédito agrícola, Banco do Brasil. Então, você formata. Então, não há como você individualmente, você tem que trabalhar. Não tem. Ninguém no mundo consegue. Ele deverá ser subsidiado com informações
precisas. Porque o acerto numa gestão é ela trabalhar com informações procedentes. Você só toma decisão quando você tem um arcabouço de informações que lhe permita dar direção. Porque se você é que toma a decisão, você, ao buscar as informações para essa decisão, você tem que estar convicto que essas informações são todas elas procedentes. Uma grande pesquisa, Sim, e você conta com várias pessoas. Pessoas e órgãos, né? Você vai buscar todas as informações. E cada um desses órgãos tem seus registros de evolução. Né? Como é que eu estimo a produção de grãos hoje, prevista para a safra 2023, na ordem de 323 milhões de toneladas, considerando soja, milho, sorgo. Então, é uma projeção com base em informações de levantamento de áreas plantadas, porque você hoje produz de forma muito racional, você produz em áreas menores, com um índice de produtividade maior. Então, no mesmo hectare, ao invés de você colher 40 sacas de trigo, você passa a colher no mesmo hectare 80, com a aplicação de tecnologia. Isso. E nós temos terras boas, né? Temos. Clima, tudo favorece. Falou tudo. Não existe clima mais propício do que o brasileiro, clima tropical. Então, vem a tecnologia de fora e tudo que nós já temos aqui, quer dizer, nós somos o futuro do mundo. Nós somos o celeiro do mundo. Somos hoje. Somos hoje. Então, a gente tem que ter muito cuidado para todos vocês, brasileiros, de cuidar do nosso país. Independente de quem são os gestores, nós, cada um, como brasileiros que somos, temos que cuidar. Fomentar esse espírito de nacionalidade, né? Amar o seu país. Né? De liderança verdadeira. Isso é fantástico, porque sem isso, nós não asseguraríamos o resultado que a gente... Olha, eu falei em Petrobras, falei em Itaipu, tecnologia de transmissão de energia a longa distância, exploração de petróleo. Nós exportamos tecnologia, mas nós temos uma outra. O Osíris foi responsável por isso, tive a oportunidade de conhecê-lo. O que a Embraer fez nesse país? Nós temos aviões extraordinários produzidos com tecnologia brasileira. Você voa aí, Azul sobretudo, tem vários aviões da Embraer, 85, 90, 95. São aviões extraordinários, com a performance talvez incomparável com Boeing, Dassault, não importa. Então, isso tudo é orgulho nosso, viu, Tássia? Nós temos que ser brasileiros apaixonados pelo nosso Brasil. E engraçado que uma informação dessa, ela eleva a autoestima da população. Claro, com certeza. Claro. Infelizmente, não se veicula as conquistas. A mídia veicula só notícias ruins. Infelizmente, a mídia só veicula notícias ruins. Mas não enaltece o papel do brasileiro, técnicos brasileiros, cientistas brasileiros, que desenvolvem coisas extraordinárias nesse país. E eu sei que você, depois de todo esse trabalho feito e reconhecido nacionalmente, né, você tem hoje várias pessoas que você é um grande mentor, né, que elas te procuram para que você possa ajudar a tomada de decisões. Não raro eu sou consultado para opinar. Isso sim. Então, isso é muito importante. E a gente está podendo trazer hoje uma história verdadeira, uma história real de um jovem batalhador. De 80 anos, meu jovem de 80 anos. De 80 anos, que viveu tudo isso. Felizmente, graças a Deus, eu tenho orgulho disso. E eu queria te fazer uma pergunta. Faça. Você, como esse homem tão admirado, que eu tenho tanto orgulho e honra de ter a sua amizade, qual o momento que você acha que foi mais importante, desde quando a gente ainda era um Brasil com um governo militar até hoje, que os brasileiros nunca podem deixar de se esquecer, que foi um grande salto para nós? Tássia, eu não tenho nenhuma dúvida de responder essa sua colocação, que ela é oportuníssima. Apesar das críticas, foi no governo militar que nós vivemos as maiores transformações tecnológicas e de disciplina desse país.
respeito à bandeira nacional, prazer de estar envolvido e hastear uma bandeira na sua empresa, na sua casa, foi através da gestão militar que nós conseguimos isso. Lamentavelmente, com o advento da Constituição de 1988, ela trouxe para nós uma fase extremamente prejudicial na convivência democrática. Porque naquela época havia democracia. Você podia andar na rua, não havia problema. Você era respeitado porque o Estado exercia seu pleno direito de defender o cidadão brasileiro, inclusive os seus direitos. Foi através da gestão militar que eu muito me orgulho de ter participado e afirmar categoricamente, esse foi o salto qualitativo. Temos hoje, porque atrás tivemos toda a base sólida implementada por eles. E eu conhecia e sabia como é que eles raciocinam, com objetividade, com espírito de brasilidade, de nacionalidade. Isso é muito importante, coisa que você não vê hoje. Você percebe e é veiculado à imprensa pessoas pisoteando a bandeira nacional. Como isso pode acontecer? Pisoteando. Se você tá, é como se eu fosse você, eu penso comigo, né? Você não honrando a sua mãe ou seu pai, né? Que te deram a vida. Então, a bandeira é o nosso guia, né? A nossa nação, que você representa, brasileiro que você é. Esse torrão, porque a bandeira é o torrão que a gente vive. Que a gente vive. Ele representa esse torrão nacional. Isso é algo assim que a gente tem que preservar, respeitar e homenagear essa bandeira. Respeitá-la com toda a integridade. Com certeza, Luiz. Chegando no final aqui, depois de você contar toda a sua história, eu vejo que 62 anos atrás a gente tinha um Luiz sonhador que saiu e hoje um Luiz realizador desse sonho. Olha, eu ainda não realizei, não. Eu tenho vários projetos ainda. Não, o sonho não acaba. Não acaba nunca. Não acaba. Mas o primeiro, que era de mudar uma realidade que você tinha antes, eu acredito que você tenha realizado, certo? Isso. Muito bem realizado. Você não mudou só a sua realidade, como de milhões de pessoas. Esse, para mim, talvez você coloque uma questão que eu acho muito relevante. É você ter contribuído para deixar um legado consistente, real. Isso eu tenho orgulho de ter contribuído. Então, olha para a câmera ali e fala, como é que você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado como alguém que tenha contribuído para melhorar a vida de todos os nossos brasileiros. Isso é que eu gostaria que fosse lembrado. Porque não é só a ação individual, é um conjunto de pessoas que estiveram conosco nessa caminhada, que não foi fácil, foram árduas, mas saímos vencedores. Foi muito exitoso o nosso papel. Isso é sensacional. Nossa, que orgulho. Orgulho de conhecer. Muito obrigada, porque você também é meu mentor. Privilégio estar aqui, te conhecer hoje. Obrigado por ter vindo, aceitado o convite. Obrigado. Adorei sua história e me inspirou. Espero que quem ouça, quem veja, sinta-se inspirado como eu me sinto agora. Olha, se uma das sementinhas germinar, já está bom. Não é isso? Não precisa de mais de uma. Se uma germinar... É verdade. Você semeia, mas se uma germinar, meu amigo, essa vai reproduzir milhares de sementes. Aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo, se em algum momento você não acreditar nos seus sonhos, eu espero que Luiz tenha sido um grande exemplo de que nós podemos tudo. Dê seu primeiro passo, não espere e vá em frente com transparência, com ética, educação, educação e com muito esforço. Porque a gente precisa de acreditar na gente, mas para isso a gente tem que se autoconhecer. E para a gente se autoconhecer, a gente tem que também ter conhecimento. É verdade. Oportunidade, ela é provocada, né? As oportunidades são provocadas. Oportunidade tem que ser provocada. Oportunidade tem que ser provocada. Então provoque a sua, corra atrás e seja quem você quer ser. Pronto. Ok.